Olá, pessoal. Na aula de hoje nós conversaremos sobre direitos de cidadania. O que são esses direitos? Eles correspondem aos conjuntos de regras necessários para o exercício da soberania popular, tá? São os direitos políticos. Então, nós temos aqui, inicialmente, o seu conceito e abrangência. A Constituição Federal, no capítulo 4, título 2, emprega a expressão direitos políticos em sentido estrito, como conjunto de regras que regula os problemas eleitorais, quase como sinônimo de direito eleitoral. Em acepção um pouco mais ampla, contudo, deveria incluir também normas sobre partidos políticos que foram tratadas no capítulo 5. Essas normas decorrem do princípio democrático, inscrito no artigo 1º, parágrafo único, que diz: todo poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Então, inicialmente, nós temos que fazer diferença entre nacional e cidadão, entre nacionalidade e cidadania. Durante algum tempo, na história do constitucionalismo brasileiro, a palavra cidadão foi empregada como sinônimo de nacional. Na verdade, nacionalidade e cidadania são conceitos diversos. Hoje isso está bem mais compreendido. Cidadão no direito brasileiro é um indivíduo titular de direitos políticos de votar e ser votado. Tá? A cidadania, ou seja, a cidadania em si, qualifica o nacional a participar da vida do Estado. Por sua vez, nacionalidade é o vínculo ao território estatal por nascimento ou por naturalização. Nós vimos na aula passada nascimento nacional e naturalizado. Tá? A nacionalidade é um conceito mais amplo do que cidadania e é o pressuposto para o exercício da cidadania. Então, essa é uma diferença básica que é importante fixar. Aquisição da cidadania. A cidadania adquire-se pelo alistamento eleitoral na forma da lei. O alistamento se faz mediante a qualificação e a inscrição da pessoa como eleitor perante a Justiça Eleitoral. Tá? O artigo 14 da Constituição Federal, em seus parágrafos 1º e 2º, estabelece que o alistamento eleitoral e o voto são, parágrafo 1º, inciso 1, obrigatório para os maiores de 18 anos, facultativos para os analfabetos, os maiores de 70 anos, os maiores de 16, menores de 18 anos. Tá? Direitos políticos positivos. Nós vamos ver na aula de hoje os direitos políticos positivos e os direitos políticos negativos. Tá? Os direitos políticos positivos consistem no conjunto de normas que asseguram o direito subjetivo à participação no processo político e nos órgãos governamentais. São eles que garantem a participação do povo no poder por meio de diversas modalidades e de direito de sufrágio. Tá? Direito de sufrágio. O direito de sufrágio, o sufrágio, é o núcleo essencial do direito político. Expressa-se na capacidade de votar e ser votado. Trata-se, portanto, de um direito público subjetivo, de natureza política, que tem o cidadão de eleger, ser eleito e participar da organização e da atividade do poder estatal. O direito de sufrágio possui um duplo aspecto, portanto, capacidade eleitoral ativa, que seria a alistabilidade, e capacidade eleitoral passiva, que é o direito de ser votado, elegibilidade. A palavra sufrágio e voto são empregadas comumente como sinônimas. A Constituição, entretanto, dá a elas sentidos diferentes, especialmente no artigo 14. O sufrágio é universal. A Constituição diz sufrágio é universal e o voto é direto, secreto e tem valor igual. A palavra voto, portanto, ela é empregada na Constituição como expressão da vontade no processo decisório. E o sufrágio é o direito de eleger, ser eleito e participar da organização da atividade política. Então, seria o sufrágio, o direito de participar da vida política, o voto, a forma de exercer esse direito. Assim, para fixar bem, diferente de sufrágio e voto. Sufrágio é o direito de eleger, ser eleito e participar da vida política.
e o voto é a forma de exercer esse direito. Nós temos formas de sufrágio, quanto a extensão pode ser universal ou restrito. Restrito se divide em censitário e capacitário. Quanto à igualdade, igual e desigual. Vamos ver inicialmente quanto à extensão. O sufrágio universal é o princípio fundamental da democracia política, que se apoia na coincidência entre a qualidade de eleitor e a de nacional, isto é, com o sufrágio universal, em regra, todo nacional é cidadão, sem discriminação. É lógico, né, que essa regra não é absoluta e admite exceções. Assim, por exemplo, no Brasil, um brasileiro, para ser eleitor, precisa preencher certos requisitos, como idade, capacidade, etc. Tais requisitos não retiram o caráter universal do sufrágio, pois são puramente técnicos e não discriminatórios. Essas exigências são incompatíveis com o sufrágio. As exigências incompatíveis com o sufrágio universal são aquelas de ordem econômica e intelectual, por exemplo. Exigência que só pode votar quem tiver renda superior a 5 salários mínimos, por exemplo, ou que precisa ser alfabetizado. Então, a ideia básica é a igualdade. Tá? Então, nós temos critério quanto à extensão universal e o critério restrito ou qualificado, como alguns chamam, ele tem duas características. Ele é dividido em censitário e capacitário. Censitário é aquele no qual apenas os indivíduos que preencham determinada qualificação econômica que podem votar. Por exemplo, na Constituição do Império, a Constituição de 1824, adotou o sufrágio censitário, porque era a regra, era o costume da época, né? Estavam excluídos de votar nas eleições de deputados e senadores os que não tivessem renda líquida anual de 200 mil réis por bens de raiz, indústria, comércio ou emprego. Nós tivemos outros casos de voto censitário na nossa história constitucional, na Constituição de 1891 a de 1934. Elas excluíam os mendigos do direito de sufrágio. Tá? E nós temos também, quanto à restrição, um critério capacitário. Esse critério se funda em capacidades especiais, notadamente de natureza intelectual. Ou seja, votaria apenas aqueles que possuíssem certo grau de instrução. Por exemplo, que o eleitor fosse alfabetizado, por exemplo, constitui um sufrágio capacitário, ainda que mínimo, né? Mas é uma limitação. Quanto à igualdade, nós temos sufrágio igual e sufrágio desigual. Tá? A Constituição Federal adotou por regra a igualdade, no artigo 14, ela diz com valor igual para todos. O sufrágio igual é uma exigência da democracia, está previsto no artigo 14 da Constituição Federal. O sufrágio desigual consiste basicamente em outorgar a determinados eleitores, por circunstâncias especiais, o direito de votar mais de uma vez ou de dispor de mais de um voto para prover o mesmo cargo. É o chamado voto múltiplo, plural ou familiar. Né? São espécies de gênero de desigualdade do sufrágio. O voto múltiplo seria aquele em que o eleitor fica com o direito de votar mais de uma vez, ou seja, em mais de uma circunscrição eleitoral. O voto plural, o eleitor pode emitir mais de um voto de uma única vez, numa mesma circunscrição eleitoral. E o voto familiar, o eleitor pai de família, dispõe de mais de um voto em função do número de membros de sua família. Ele vota pela família. Capacidade eleitoral ativa é a alistabilidade. Tá? A capacidade eleitoral ativa consiste em forma de participação da pessoa na democracia representativa, por meio da escolha de seus mandatários. É a alistabilidade que caracteriza o eleitor. Ou seja, o eleitor é aquele titular do direito de votar. Sua aquisição depende do preenchimento de certas condições estabelecidas na Constituição Federal, em seu artigo 14. Por exemplo, nacionalidade brasileira, idade mínima, alistamento eleitoral, não ser conscrito em serviço militar obrigatório. No Brasil, o alistamento eleitoral depende de iniciativa do nacional e consiste em procedimento administrativo instaurado perante os órgãos da Justiça Eleitoral na zona eleitoral, visando a verificação de cumprimento dos requisitos constitucionais e das condições legais necessárias à inscrição como eleitor. Tá?
nós temos direito de voto como uma característica da capacidade eleitoral ativa. Tá? O voto é um instrumento para o exercício do sufrágio, como nós falamos antes. Né? O voto, portanto, é um direito público subjetivo e para exercício da soberania na democracia representativa. Além disso, a natureza do voto se caracteriza também como um dever sociopolítico, pois o cidadão tem o dever de manifestar sua vontade por meio de voto para a escolha dos governantes em um regime representativo. Aí nós temos as seguintes características do voto: personalidade, obrigatoriedade, liberdade, sigilosidade, direto, periodicidade e igualdade. Vamos ver essas características agora. A primeira delas, a personalidade. O eleitor deverá estar presente e votar ele próprio, ou seja, ele não pode dar uma procuração para alguém votar no lugar dele. É uma característica do direito de voto. Tá? No sistema brasileiro, os votos por correspondência ou por procuração não são admitidos. A identidade do eleitor é verificada pela exibição do título de eleitor. Essa é uma característica. Nós vimos na eleição americana, na última eleição presidente, voto por correio. Isso não é admitido porque nós temos o critério da personalidade de votos no nosso direito. Tá? Segundo critério é obrigatoriedade formal do comparecimento, a obrigatoriedade do voto. Em regra, existe a obrigatoriedade do voto, salvo os maiores de 70 anos e menores de 16, maiores de 16 e menores de 18, que consiste em uma obrigação constitucional do cidadão comparecer às eleições, assinar uma folha de presença e digitar seu voto na urna eletrônica. Inclusive, é uma sanção multa em caso de ausência. Tá? É uma multa pequena, mas a pessoa tem que recolher uma guia e pagar essa multa. Normalmente, há casos de isenção e não pagamento para simplificar o procedimento, que muita gente simplesmente não tem condição de pagar ou não justifica o voto. Há muita isenção. Mas lembrar, então, característica do nosso direito de voto no sistema brasileiro: personalidade, comparecimento pessoal, não admite procuração ou voto por correspondência. Obrigatoriedade, a pessoa tem a obrigação de comparecer para votar, não é uma faculdade, é uma obrigação constitucional, um dever cívico. A liberdade, manifesta a liberdade não apenas pela preferência a um candidato que se apresenta, mas também pela faculdade, até mesmo de votar em branco, tá? Ou de anular o voto. Por isso que na urna a gente tem a possibilidade de votar em branco ou anular. Então você tem a liberdade de votar em branco ou anular seu voto. Tá? A sigilosidade, o sigilo. O Código Eleitoral exige que a cabine eleitoral seja secreta, que ninguém consiga ver o voto, para garantir o sigilo do voto. O segredo consiste em que o voto não seja revelado nem por seu autor, nem por terceiro. Essa é uma característica da nossa obrigação, evitar o voto de cabresto, né, que foi comum na República Velha. O voto é direto. Essa é uma característica. O voto é direto quando os eleitores escolhem, eles mesmos, sem intermediários, seus representantes e governantes. Indireto, quando estes são escolhidos por delegados dos eleitores. A nossa democracia ela é direta. Tá? Hipóteses excepcionais, existem eleições indiretas para a chefia do executivo, mas a regra é eleição direta. A periodicidade, ela não está no artigo 14, mas sim no parágrafo 4º do artigo 60 da Constituição Federal. É uma garantia que os mandatos dos parlamentares eleitos e dos chefes do executivo sejam temporários, uma vez que a democracia representativa prevê e exige a existência de mandatos com prazos determinados, seria a periodicidade. E, por fim, dentro das características do voto, nós temos a igualdade. Todos os cidadãos têm o mesmo valor no processo eleitoral, independente de sexo, cor, idade, posição intelectual, econômica, social. Trata-se de uma regra que tem uma expressão muito feliz no direito americano: one man, one vote. Uma pessoa, um voto. Tá? Essa é uma característica do sistema representativo brasileiro. Também aqui seria bom a gente fazer uma diferença entre plebiscito e referendo, exercício do direito de voto.
A Constituição prevê expressamente que uma das formas de exercício da soberania popular será por meio da realização direta de consultas populares, mediante plebiscitos e referendos. Isso aí nós temos a regra do artigo 14, incisos 1 e 2. Assim, a Constituição disciplina que caberá privativamente ao Congresso autorizar referendo e convocar plebiscito. Artigo 49 da Constituição Federal. Tá? E, afinal de contas, qual é a diferença entre plebiscito e referendo? Plebiscito é uma consulta prévia que se faz aos cidadãos em gozo de seus direitos políticos sobre determinada matéria a ser posteriormente discutida no Congresso Nacional. Por exemplo, em 1993 houve um plebiscito aqui no Brasil para decidir sobre a forma e o sistema de governo. Os eleitores escolheram a República e o presidencialismo. O referendo, por sua vez, é semelhante ao plebiscito, com a diferença que a consulta que se faz ao cidadão é posterior, ou seja, o eleitor irá votar e decidir se aprova ou rejeita uma atitude governamental já tomada. Tá? Então, essa é a diferença. O plebiscito é uma consulta prévia e o referendo é posterior. Agora nós vamos ver capacidade eleitoral passiva, elegibilidade, condições de elegibilidade. Elegibilidade, como o próprio nome diz, consiste na possibilidade do cidadão pleitear determinado mandato político mediante eleição popular, desde que preenchidos certos requisitos. Condições de elegibilidade. Essas condições são os requisitos para elegibilidade. A Constituição Federal, no parágrafo 3º do artigo 14, elenca esses requisitos. 1. Nacionalidade brasileira ou condição de português equiparado. Tá? Por óbvio, o estrangeiro não pode se candidatar, né? Mas é bom que se diga, em alguns países, os estrangeiros são admitidos a votar, não é o caso do Brasil, e votar em eleições municipais ou locais. Tá? Aqui no Brasil não é permitido. Aqui nós estamos falando de condição de elegibilidade. Para se candidatar é preciso ter nacionalidade brasileira ou condição de português equiparado. O estrangeiro não pode se candidatar, somente o brasileiro, nato ou naturalizado, é bom frisar isso, e o português equiparado são elegíveis. Vale ressaltar, que nós já vimos aqui um pouco antes, que para se candidatar a presidente ou vice-presidente da República, a Constituição exige que seja brasileiro nato, artigo 12, parágrafo 3º, inciso 1. Tá? Outras condições de elegibilidade. Pleno exercício dos direitos políticos. Aquele que tiver suspenso ou perder os direitos políticos não pode exercer a capacidade eleitoral. Tá? Passiva. Alistamento eleitoral, comprovado pela inscrição eleitoral perante a Justiça Eleitoral, tá? Do domicílio do alistando, por parte do candidato com seu título de eleitor. Tem que ter título de eleitor para concorrer. Domicílio eleitoral na circunscrição. O eleitor deve ser domiciliado no local pelo qual se candidata, por período que será estabelecido pela legislação infraconstitucional. E, por fim, a filiação partidária. A nossa Constituição ela exige filiação partidária, não admite candidatura avulsa, é um tema de constante discussão no Congresso Nacional. Seriam as candidaturas avulsas desvinculadas de partido político. Tá? Por fim, aqui nós temos os direitos políticos negativos. O que seria isso? Os direitos políticos negativos são aquelas determinações constitucionais que, de uma forma ou outra, importem em privar o cidadão do direito de participação no processo político e nos órgãos governamentais. Por isso são chamados de negativos, porque eles negam a participação. Os direitos políticos negativos eles se dividem em normas de inelegibilidade e normas de privação de direitos políticos. Tá? O que seriam normas de inelegibilidade? A inelegibilidade consiste na ausência de capacidade eleitoral passiva, ou seja, o indivíduo não pode ser candidato. É bom frisar que a inelegibilidade é diferente da inalistabilidade e também da incompatibilidade. Tá? A inelegibilidade é a ausência do direito de ser votado. Inelegibilidade, você não pode ser eleito. Inalistabilidade é a ausência do direito de votar. Você não pode se alistar como eleitor. Incompatibilidade é impedimento ao exercício do mandato depois de eleito.
Então, frisando a diferença aqui, inelegibilidade, inalistabilidade, incompatibilidade. Inelegibilidade, você não pode ser votado, você não é elegível. Inalistabilidade, você não pode se alistar como eleitor. Incompatibilidade é impedimento ao exercício do mandato depois de eleito, tá? A inelegibilidade, ela pode ser absoluta ou relativa. A inelegibilidade absoluta consiste em impedimento eleitoral para qualquer cargo eletivo, ou seja, não poderá concorrer para eleição alguma. Esse tipo de inelegibilidade refere a determinadas características da pessoa que pretende se candidatar, e não ao pleito ou ao cargo pretendido. Tá? A inelegibilidade absoluta é excepcional e somente pode ser estabelecida taxativamente pela Constituição Federal. Tá? Então, as regras de inelegibilidade absoluta estão previstas na Constituição Federal. Tá? São absolutamente inelegíveis os inalistáveis, ou seja, se você não pode votar, você não pode ser votado. Tá? E os analfabetos, apesar de poderem votar, eles não podem se candidatar, tá? Não podem ser eleitos. Inelegibilidade relativa, elas estão ligadas a motivos funcionais, casamento, parentesco, afinidade, são dos militares e previsões de ordem legal. Elas são, diferentes das anteriores, não estão relacionadas com determinadas características pessoal daquele que pretende candidatar. Constituem restrição à elegibilidade. Tá? Era isso, pessoal. Muito obrigado.